Forças impessoais sobre as quais não temos praticamente controle algum parecem estar empurrando a humanidade em direção a um pesadelo. Essa pressão impessoal está sendo constantemente acelerada por representantes de organizações empresariais e políticas que desenvolveram novas técnicas de manipulação. Tudo isso com um único objetivo: fazer com que as massas, a grande maioria, sirvam o interesse de uma minoria. Nada melhor para manipular as massas do que criar um problema, esperar com que o pânico, o medo, tome conta das pessoas e apresentar uma solução para aquela tribulação que provavelmente foi criada. Eu me chamo Tami Gasparetto e convido você a conhecer as 10 estratégias de manipulação das massas de Noam Chomsky. Seja bem-vindo a esse canal. Antes de adentrarmos propriamente o assunto, é importante conhecer um pouquinho a respeito da personalidade de Noam Chomsky. Abraham Noam Chomsky é um linguista, filósofo, sociólogo, cientista cognitivo e ativista político. Muito reverenciado no âmbito acadêmico, o mesmo recebeu o título de pai da linguística moderna. Também é uma figura muito renomada no campo da filosofia analítica. Mas não se deixe enganar. Apesar da semelhança física com o professor Olavo de Carvalho, Noam Chomsky possui um viés político muito diferente do nosso querido professor. Sendo reconhecido como o maior ícone marxista, o mesmo se define como um socialista libertário. E de fato, ele é um dos nomes mais influentes dentro da esquerda nos Estados Unidos e também no cenário mundial. Em uma de suas frases ele declarou: "Não se pode controlar o próprio povo pela força, mas se pode distraí-lo com o consumismo." Sendo conhecedor do poder de influência da imprensa sobre as pessoas, o mesmo disse: "A imprensa pode causar mais danos que a bomba atômica e deixar cicatrizes no cérebro." Quando perguntado sobre a Bíblia, ele respondeu: "A Bíblia provavelmente é o livro mais genocida do cânone literário." Em relação ao presidente Bolsonaro, o mesmo diz: "Bolsonaro compete com Trump para ser o pior criminoso do planeta." Bem, para Noam Chomsky, Bolsonaro é um criminoso, mas o que ele tem a dizer de um criminoso de verdade? Em relação a Lula, o mesmo disse: "Lula é o principal preso político do mundo." Ou seja, ele é hashtag Lula livre. Em 2019, Noam tentou visitar o presidiário Lula em Curitiba. Sem sucesso, o mesmo lhe escreveu uma carta onde dizia: "Não vai demorar para que Lula recupere a liberdade e reassuma o seu compromisso em fazer o Brasil uma potência em justiça, liberdade e paz." Após essas palavras, vamos à primeira tática de manipulação: manter a atenção do público desviada dos verdadeiros problemas sociais, cativadas por temas sem importância real, manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar, de volta à granja com os outros animais. E a primeira estratégia que iremos falar é sobre a estratégia da distração, que consiste basicamente em direcionar a atenção do público para temas irrelevantes ou banais, mantendo assim a mente das pessoas ocupadas. Essa tática também é conhecida como a tática do dilúvio, onde uma enxurrada de informações são jogadas sobre as pessoas, de forma que elas não consigam se aperceber do que realmente está acontecendo à sua volta. Você já notou a quantidade de entretenimento que temos à disposição hoje? E o pior, é um conteúdo irrelevante. Não pense que isso é feito meramente por fins comerciais. Não. Essa estratégia vem sendo usada massivamente para impedir com que o indivíduo desenvolva interesse em conhecimentos essenciais como ciência, economia, psicologia, neurobiologia e cibernética. A falta de conhecimento nesses campos torna o indivíduo inapto para identificar o problema
Dessa forma, ele não consegue distinguir quais são as interferências e alterações que as elites políticas e econômicas exercem em sua vida. A próxima estratégia que iremos falar é problema, reação, solução, que podemos definir como atender uma certa realidade com deficiência e fazer o cidadão pensar que aquilo é um problema que exige uma solução externa. Para ilustrar esse caso, vamos usar o exemplo do coronavírus. O primeiro caso de Covid foi registrado como pneumonia no mês de dezembro de 2019 em um hospital em Wuhan, na China. Em janeiro de 2020, a OMS declarou emergência de saúde pública de importância internacional por conta do surto do novo coronavírus. No início do mês de fevereiro, o governo federal declarou emergência para conter o coronavírus no Brasil. Ignorando as ações do presidente Bolsonaro, os governadores Dória e Witzel realizaram o Carnaval 2020 em São Paulo e Rio de Janeiro. No dia 26 de fevereiro, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus em São Paulo. Abrir todos os aeroportos do país e convidar turistas do mundo inteiro a comemorar o Carnaval não era um problema. Porém, em março, Dória decreta quarentena em São Paulo, causando crise econômica, política e desemprego. Em abril, o governo de São Paulo compra 18 milhões de máscaras, testes e respiradores sem licitação da China. Em abril, a China aprova início de testes de vacinas experimentais contra o Covid-19. No mesmo mês, Trump afirma que o vírus foi criado em um laboratório na China. Essa tática já foi usada em um passado não muito distante. Ela normalmente é usada para fazer com que medidas impopulares sejam implementadas. Falando em medidas impopulares, vamos para a próxima estratégia, que é gradualidade. A gradualidade consiste em introduzir medidas que as pessoas normalmente não aceitariam, pouco a pouco, de uma forma que seja praticamente imperceptível. Em resumo, se você quer que uma medida impopular seja aceita, basta introduzi-la na sociedade gradativamente. Dessa maneira, anos após anos, medidas sociopolíticas radicais foram implantadas em escala mundial. Para que todos consigam compreender como essa estratégia é aplicada, vamos dar um exemplo aqui dentro do nosso país. Sem se aperceber, anos após anos, o nosso Supremo Tribunal foi totalmente aparelhado. O Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição, hoje legisla em causa própria. Se esse comportamento autoritário do Supremo tivesse surgido de uma maneira abrupta do dia para a noite, certamente as pessoas teriam se apercebido e teriam se oposto a ele. Porém, como foi algo implementado de uma maneira gradativa, a sociedade simplesmente não se apercebeu. Em tese, essa tática é mais ou menos como aquela história da síndrome do sapo fervido. Se você colocar um sapo em uma panela com água fervendo, ele vai pular da panela. Porém, se você colocar uma água morna, o sapo é fervido. Todavia, também existe outra estratégia para fazer com que as pessoas aceitem medidas impopulares. E essa é a estratégia do diferimento. Essa estratégia funciona da seguinte maneira: faz com que o cidadão aceite uma medida que é temporariamente prejudicial, porém que futuramente irá trazer um benefício à sociedade. Mas antes de darmos continuidade a esse vídeo, só um momento. Precisamos medir a sua temperatura. É um protocolo de segurança. Não esqueça da sua máscara e hashtag fique em casa. Se você não estranhou essa cena ou achou esse procedimento totalmente normal, sinto lhe dizer, mas você já foi programado. A estratégia do diferimento faz com que a pessoa consiga aceitar medidas que ela anteriormente rejeitaria com um objetivo, a justificativa da preservação de um amanhã. Analise essa cena. Quem em sã consciência imaginaria que em 2020 algo como isso poderia ser aceitável? Um
um casal de máscaras e de luva, essa cena que mais parece saída de um filme de terror ou de ficção científica, hoje é altamente incentivada pela mídia e por autoridades que dizem tomar essas atitudes dolorosas e necessárias para um bem de todos. Chamam isso de um sacrifício necessário para preservar vidas. Essa mesma estratégia do diferimento foi usada na questão da CPI das fake news, a qual foi criada com um pretexto de evitar a disseminação de notícias fakes, porém, o seu grande objetivo era criar um monopólio da informação. Por fim, chegamos à quinta estratégia, que é infantilizar o público. Essa estratégia por si só parece bem simples de se entender. Trata-se de falar com o público como se o mesmo fosse criança. Essa estratégia é muito usada na publicidade. O objetivo é neutralizar o senso crítico das pessoas, vencer a resistência através de gestos, palavras e atitudes que venham carregadas de uma certa aura de ingenuidade. Essa tática também é muito usada por políticos, que tentam impregnar uma certa figura paterna para ganhar a confiança do seu público. Um exemplo é justamente o que está acontecendo agora em relação ao uso das máscaras. Para fazer com que a aceitação das pessoas fosse maior, as empresas passaram a produzir máscaras com estampas de desenho animado, super-heróis, bichinhos. Isso fez com que a grande maioria das pessoas que tinham anteriormente uma resistência ao uso da máscara passassem a usá-las justamente por conta dessas estampas. O nível da infantilização é tão grande que os governos chegaram a fazer campanhas vestindo literalmente ônibus e metrôs com máscaras. E a aceitação da massa foi tão positiva que hoje as pessoas já estão encarando as máscaras como um acessório da moda. A próxima estratégia que iremos falar é sobre recorrer às emoções. Essa estratégia tem por objetivo criar emoções que atinjam o inconsciente do indivíduo, neutralizando assim o seu senso racional e crítico, gerando uma espécie de um curto-circuito na parte racional das pessoas. Ou seja, aquele pensamento crítico que você teria sobre certo assunto passa a ser neutralizado quando você coloca a emoção à frente dele. A Europa hoje está sofrendo as consequências de ter caído nessa tática da emoção. Ao ver aquelas imagens dos refugiados sírios sofrendo na Síria, a Europa abriu todas as suas fronteiras e recebeu todos esses refugiados sem pensar na consequência desse ato. Já no Brasil, essa tática é usada de outra forma, com a vitimização do criminoso. Ou seja, o mesmo não é mais um delinquente, ele é apenas uma vítima da sociedade. O que é isso aqui? O que é isso aqui? E essa técnica é muito ligada com a próxima estratégia que iremos falar, que é criar um público ignorante. Manter a massa na ignorância é um dos propósitos das elites. E a ignorância significa não dar às pessoas as ferramentas certas para que as mesmas possam analisar a realidade em que vivem. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes seja e permaneça impossível de ser alcançada pelas classes inferiores. Criar um público ignorante ajuda na próxima estratégia, que é criar um público complacente. A maioria das modas e tendências não são criadas espontaneamente. Quase sempre elas são induzidas e promovidas a partir de um centro de poder que exerce a sua influência para criar uma onda massiva de gostos, interesses ou opiniões. Os meios de comunicação geralmente promovem certas modas e tendências, a maioria delas em torno de um estilo de vida tolo, supérfluo e até mesmo ridículo. O público precisa ver a falta de cultura,
a estupidez, a mediocridade, a vulgaridade como sendo algo da moda. Muito disso acontece por conta da estratégia 9, que é o reforço da autoculpabilidade. Essa estratégia de manipulação das massas faz com que as pessoas acreditem que elas, somente elas, são culpadas pelos seus problemas. De forma que as pessoas são levadas a acreditar que o ambiente ao seu redor é perfeito e que se alguma falha ocorrer, essa falha é de responsabilidade do indivíduo. Por esse motivo, as pessoas acabam tentando se encaixar e também se sentem culpadas por não terem muito sucesso. O indivíduo acaba que deslocando aquela indignação dele, que deveria ser com o sistema, para ele mesmo. Esse sentimento negativo, essa desmotivação, faz com que o indivíduo entre em um estado depressivo. E um dos efeitos desse estado depressivo é a inibição de uma ação. E sem ação, não tem revolução. E o que possibilita que todas essas estratégias sejam colocadas em prática é a 10ª estratégia, que é o conhecimento profundo do ser humano. Durante as últimas décadas, a ciência conseguiu reunir uma quantidade impressionante de conhecimento sobre a biologia e a psicologia do ser humano. No entanto, toda essa informação não está disponível para a maioria das pessoas. Apenas uma quantidade muito pequena chega ao público. Todavia, as elites dispõem de todo esse conhecimento para usá-los conforme a sua conveniência. Todas essas estratégias de manipulação das massas têm por objetivo manter o mundo tal como convém para os mais poderosos e bloquear a capacidade e a autonomia da maioria das pessoas. E a pergunta que fica é: você vai permitir ser manipulado passivamente ou vai oferecer alguma resistência? E para fechar esse vídeo, iremos registrar 2 frases. A primeira é de George Orwell, que disse: quanto mais a sociedade se distancia da verdade, mais ela odeia aqueles que a revelam. O homem medíocre não acredita no que vê, mas no que aprendeu a dizer. E com essa frase do nosso querido professor Olavo de Carvalho, eu me despeço de todos e não se esqueça, se você ainda não é inscrito desse canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações e até o próximo vídeo.